Boa noite a todos, irmãos, irmãs, companheiros nossos de sábado, né? Os sábados à noite nós reservamos para meditar, refletir sobre as lições que nos chegam através dessa doutrina santa, que é a doutrina espírita. E é muito bom, né? Porque já que domingo é o dia do Senhor, é o dia que a gente reserva mais, né? Pelo menos, em sua maioria, os cristãos, a gente aqui começa a pensar no domingo a partir do sábado. Então, isso é muito bom. O professor Clóvis Tavares sempre falava isso, inclusive. Nosso domingo começa sábado, que aí é sábado à noite, dorme mais cedo, lê, prepara, e é o que temos feito, né? Então, para começar, eu vou ler uma mensagem que eu recebi no dia 2 de março desse ano, do padre Carlos Toltz, que é um padre que sempre envia umas mensagens muito importantes, né? E eu abri ao acaso no livrinho, no caderno que eu tenho, copiadas as mensagens dele, e achei essa tão pertinente para a nossa necessidade, a situação que a gente está vivendo, a necessidade de nós acordarmos, né? Então, eu vou ler como abertura para a nossa prece. Filhos amados, Deus seja louvado. Hoje venho com toda a minha afeição nutrida por vós há tanto tempo, falar-vos mais uma vez sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Jesus, que é o nosso Salvador, nosso Mestre, nosso Senhor. E como não falar sobre aquele que veio ao nosso mundo para nos salvar? E como não trazê-lo sempre em nossas mentes, nossos corações, se é ele que nos alimenta, nos consola, nos salva, nos abranda os passos e segue conosco sempre. Por isso quero, sempre que for permitido, lembrar convosco os passos santos, as palavras santas, as ações santificantes daquele que é e sempre será nosso Senhor. Falo hoje do poder da transformação, ensinado por nosso Senhor. Nem sempre compreendemos a significação dos seus feitos. Lembremos alguns. Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Jesus transformou ondas bravias em águas mansas. Jesus transformou corpos dilacerados em carnes sadias, olhos cegos em poder de enxergar, pernas paralíticas em passos diligentes. Jesus transformou mortos morais em discípulos, mortos sepultados ou a caminho do sepulcro em vivos para a verdadeira vida. O que isso tudo significa para nós que temos conhecimento desses milagres? Significa que ele também, com nossa vontade, nossa fé, nossa aproximação daquele que é a vida, também pode realizar nossa transformação. Madalena e Paulo e tantos outros foram transformados. Doenças morais, mentais e físicas podem ser transformadas com nossa aproximação do Cristo. Por isso, filhos, digo-vos, transformai-vos. Mudai a água insípida de vossas vidas, que parece limpa, em vinho de alegria para vós e vossos amados. Transformai vossos gestos agressivos em bálsamos curadores das feridas do próximo. Transformai vossos gritos em carinhosas palavras. Transformai vossa inércia em trabalho no bem. Transformai sempre.
Elevai vossos pensamentos, transformai vossas escolhas mundanas em caridade. Substituí vossos hábitos por leituras edificantes. Sempre transformai. Vossas angústias serão transformadas em esperança, alegria e fé. As árvores ainda ressequidas darão flores e frutos. Plantai, semeai, trabalhai em nome de nosso Senhor, e vossas vidas serão transformadas. Muita paz em vossos corações. Caminhai alegres, confiantes em Jesus, que sempre está conosco. Sou testemunha dessa companhia santa. Ficai em paz. Deus vos abençoe. Padre Carlos Totti. Vamos orar, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade desta hora em que nos reunimos em teu nome, com tantas lições que nos chegam, nos chegaram e ainda nos chegarão diante das nossas necessidades de transformação. Que possamos, Senhor, estar atentos para os momentos que nos são tão preciosos e que às vezes deixamos passar na nossa vida. E por isso tudo pedimos permissão para, de nossa parte, começar a nossa reflexão de hoje, que, mais uma vez, consideramos tão importantes. Sempre importante lembrar as tuas lições, Senhor. Sempre importante lembrar o que os teus discípulos, os teus apóstolos nos deixaram em teu nome. Fica conosco, Senhor, e abençoa a nossa noite. Assim seja. Meus irmãos, quando eu reli essa mensagem, eu me lembrei da carta de Paulo aos Romanos, que também fala em transformação. É a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, item 2, quando ele fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E Emmanuel, nessa coleção aqui, o Evangelho por Emmanuel, no volume 6, a FEB reuniu todos os textos de Emmanuel comentando as cartas de Paulo. O volume 6 é a respeito das cartas de Paulo. E essa carta está aqui nesse volume 6, na página 83, quando Paulo escreve: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Isso é um trecho, né? Na verdade, da carta de Paulo. E eu separei aqui, para logo de início, a gente observar esses imperativos de Paulo aos Romanos. Não vos conformar, olha os verbos, né? Não vos conformar, transformar, renovar e discernir. Olhem que verbos importantes, de ações importantíssimas na nossa vida. Não vos conformeis, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir. Porque às vezes nós ficamos sem saber, vamos transformar do que para quê? E às vezes fazemos transformações erradas, até do melhor para o pior. Agora eu vou mudar. Aí muda para o pior. Então nós temos que perceber, né? Nós temos que nos entregar à vontade de Deus, aos esclarecimentos da doutrina espírita, ao estudo, à leitura constante, à releitura também
que ler uma vez só, como o professor Cláudio Tavares falava, né? Quando a gente chegava todo feliz, assim, perto dele. Eu me lembro que isso aconteceu comigo. Eu estava no início ainda, né, da doutrina, e um dia cheguei para ele e falei assim, professor Clóvis, li Paulo Estevam, mas eu estava assim, radiante, né? Aí ele deu um sorriso assim, carinhoso para mim e falou assim, quantas vezes? Então, eu passei a reler os livros, os romances de Emanuel, né? A série André Luiz, que nos traz assim um número infinito de ensinamentos cada vez que a gente lê. E para quê? Para nós discernirmos. Então, esse verbo empregado por Paulo, né, discernir qual é a vontade de Deus, é fundamental, porque às vezes nós nos transformamos para pior, e isso seria muito triste, né, acontecer conosco, né? Então, discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então, começamos já com um alerta, né, de Paulo, que sempre está realmente nos alertando com a sua firmeza, os seus propósitos, né? E eu recolhi, porque nesse compêndio aqui, né, tem várias mensagens de Emanuel sobre essa carta de Paulo aos Romanos. São vários textos que a Febe tirou do Palavras de Vida Eterna, do Reformador, de vários livros e compilou aqui. É lógico que não vai dar tempo de ver tudo, nem é a nossa intenção. Mas eu recolhi alguns conceitos de Emanuel, que na sua sabedoria, né, na sua luz e nos seus propósitos de trazer para nós os ensinos de Jesus, e destaquei alguns. Então, existe um texto que tem como título Combatendo a Sombra, que foi retirado do Palavras de Vida Eterna. E desse texto, Combatendo a Sombra, eu retirei alguns conceitos de Emanuel. Por exemplo, o apóstolo, como Emanuel fala, se referindo a Paulo, o apóstolo não nos pede rebelião e gritaria. Não nos aconselha azedume e discussão. Renovemo-nos por dentro. Não é mudar a aparência exterior, renovar-nos por dentro. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Isso aí é importantíssimo. Depois ele vai tocar de novo nessa aparente transformação. E aí a gente muda, né, a máscara, coloca uma máscara, né, mas na verdade não mudou interiormente, né? O apóstolo divinamente inspirado, isso é Emanuel falando a respeito de Paulo. O apóstolo divinamente inspirado adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo. Não vamos, é assim mesmo, então também tem que agir assim, né? Vamos na manada, né? Vamos caminhando junto e tal. Não é assim. A tácita conformação com os enganos do mundo. Vamos conformar, é assim mesmo, né? No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Então, nós não nos conformamos com os enganos do mundo, mas não vamos aí sair gritando, brigando, atirando, né? Agredindo. É uma transformação interior, íntima, né? E isso está nesse texto, Combatendo a Sombra. E existe um outro texto, que é o Vontade Divina, mais um, né? Em que Emanuel fala: a fé ilumina, o trabalho conquista, a regra
aconselha, a afeição conforta e o sofrimento reajusta. Vou repetir. A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, nós temos que seguir regras, né? A afeição conforta, como é bom, né? Nós estarmos em presença de pessoas que nutrem um afeto por nós, nas nossas doenças físicas, morais, nas nossas ansiedades, nas nossas tristezas e também nas nossas alegrias, mas ele está se referindo aqui mais ao lado triste, né? A afeição conforta. Olha que importância tem o carinho da presença, da conversa, da compreensão, né? E o sofrimento reajusta. Nós espíritas sabemos disso, né? Que a dor realmente reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, porque é o que nos falta. Aliás, nos falta porque não queremos entender. Ah, o que é que eu fiz em outra vida? Não precisa saber detalhe por detalhe do que nós fizemos, porque também se nós soubermos, nós vamos ficar com vergonha de nós mesmos. Mas é um questionamento que indica uma rebeldia, né? Estou sofrendo assim, o que é que eu fiz, meu Deus? Quer dizer, eu não fiz nada. Já é um argumento com a lei, né? Então, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito. Nós só vamos entender se nós começarmos a nossa renovação. Senão nós não vamos entender nada. E aí vamos alimentar a cada dia a nossa rebeldia. Porque não entendendo, ficamos achando que estamos sendo injustiçados, porque não temos isso, porque não somos aquilo, enfim, né? E continuamos na nossa vidinha de reclamação, de inveja, de materialismo, né? E é uma roda viva, fica difícil, é muito difícil mesmo a gente dar um passo na nossa evolução com a nossa rebeldia comandando as nossas mentes, os nossos sentimentos, né? Então, é imperioso renovar-nos em espírito. Olha que Emmanuel está comentando esse trecho da carta de Paulo aos Romanos, né? Renovação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Temos que nos renovar, senão nós vamos ficar marcando passo, né? E existem algumas obras, né, na doutrina espírita que nos mostram alguns espíritos. Eu tenho muita admiração pela humildade de certos escritores espíritas, certos espíritos, né? Principalmente por Dona Ivone Pereira, que nos mostra, né, na sua psicografia do Espírito Charles, né, nos mostra a sua própria vida em várias encarnações, trazendo para nós o grupo familiar espiritualmente ligado e muito ligado a ela, que evoluiu, inclusive, né, sabemos, o próprio Charles, com certeza, evoluiu e está em outros planos e ela continuou voltando à Terra para se renovar, para expiar suas culpas, para sofrer as consequências dos seus atos, inclusive de suicídio. Mas isso é ela se dispondo a nos mostrar. Olha a humildade dela.
né, se dispondo, ela não quis esconder que ela errou, que ela tramou, né, contra a vida do capitão da fé. Está lá, leiam a trilogia Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha, para percebermos, eu estou sempre relendo essa trilogia, para nós percebermos como que, mesmo muito ligados, muito afeiçoados, né, fazendo parte de uma família espiritual e consanguínea, todos juntos, de repente, o grupo vai se distanciando dela espiritualmente e ela vai ficando para trás. E ela permite, vamos dizer assim, né, narrar isso nessa trilogia. E isso é uma demonstração de grande humildade, entendimento, né, disposição para crescer, porque ela reconhece. Mas não é triste nós imaginarmos que nós estamos aqui sofrendo, mas nossa família espiritual já está longe da gente, porque cresceu mais do que nós, porque tem mais luz do que nós, porque nossos erros continuam nos trazendo para a Terra e causando as nossas dores físicas, morais, espirituais. Então, que nós tenhamos assim humildade para reconhecer isso, porque é comum, principalmente entre os espíritas, né? Um dia, assim, sentir uma saudade, não sabe de quem, uma angústia, uma nostalgia. Isso, inclusive, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a gente percebe assim, meu Deus, eu acho que eu estou longe dos meus amados, ou do meu amado, ou da minha amada, da minha família. E por quê eu estou longe? Por que eu estou aqui e eles não? Por minha culpa, por minha culpa. É muito triste esse sentimento, mas quando nos chega essa luzinha, já é uma ajuda até deles mesmos, né? Para que nós possamos evoluir, dar um passo, né? Para cima e para o alto, né? Para poder nós nos encontrarmos de novo com eles, porque às vezes fica difícil, porque eles não param de evoluir. Então, para nós alcançarmos um determinado ponto, né, fica difícil. Então, é o que Emmanuel fala, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraiga no íntimo. Olha que imagem, que metáfora. Era é aquela vegetação, né, que vai agarrando no muro, né, na parede, fica ali colado. Então ele fala, largando a era do conformismo. Nós estamos aí diante do mundo, igualzinho a todo mundo, né, que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito. Essa era ainda tem adubo. O que aduba essa era? O hábito em repetidas experiências no plano material. A gente vem uma vez, duas, três, 20, com os mesmos hábitos. Nós não largamos os hábitos perniciosos de nossas almas. Já estamos acostumados a fazer aquilo. Então é mais fácil repetir. Só que quanto maior o número de vezes que a gente repete, mais débito nós contraímos. Então, essa era, eu achei essa imagem fortíssima, porque a era cola no muro, né? Então, essa era do conformismo que se nos arraiga no íntimo, está em nós, dentro de nós. Está difícil de tirar essa era, né? Por quê? Porque ela é alentada pelo adubo do hábito. Determinados erros nossos, determinadas características nossas, nós não estamos cometendo, nem estamos apresentando pela primeira vez. Já estamos habituados a esses erros. Então fica fácil, né? Porque é hábito nosso. É uma questão de hábito, de repetição mesmo. A gente vai repetindo e adquirindo, aumentando, né,
as nossas dívidas, porque a gente veio aqui para retirar e a gente acrescenta a mesma notinha, né? É o samba de uma nota só. É esse dó aí que não sai para a rede de jeito nenhum. Então, é uma imagem muito boa essa de Emmanuel, né? Aliás, Emmanuel, com as suas metáforas, né? Ele é impressionante, né? É o adubo do hábito em momento, em repetidas experiências no plano material. Então a gente vem de novo, reencarna de novo, às vezes com as mesmas pessoas contra as quais nós erramos, cometemos atos, né, indevidos. E a gente vem para reparar esses atos. E nós fazemos as mesmas coisas, porque está fácil para nós. Já sabemos, já fizemos tantas vezes, aquilo é quase que instintivo, né? É a reação nossa, né? É instintiva. Então a gente já está acostumado a reagir assim e reage de novo. Mas uma hora nós temos que parar, para não ficar julgando o outro, mas para fazer um julgamento, um auto-julgamento, um julgamento do nosso interior. Nós precisamos disso para poder evoluir, para poder nós nos renovarmos, como escreve Paulo, né? Como nós nos transformarmos. Eu gostei muito dessa mensagem do Padre Carlos, porque ele usa as imagens, né, de transformação operadas por Jesus, né? Transformou a água em vinho, né, para a alegria dos noivos e convidados e amigos. Transformou os doentes em pessoas sadias. Então, ele transformou não só fisicamente, porque ele também transformou moralmente, né? Transformou Saulo em Paulo, né? Transformou Maria de Magdala em Maria, simplesmente Maria. E quantas outras pessoas que não estão narradas no Evangelho. Nós nem imaginamos quantas pessoas foram transformadas e não consta do Evangelho, porque Jesus veio nos transformar. Mas ele precisava, e precisou e precisa da nossa, da nossa contribuição, da nossa vontade. Né? Queremos nos transformar ou estamos bem assim? Né? Estamos bem assim mesmo? Então, não quero mudar agora, não quero pensar nisso agora, deixa para mais tarde. Né? Então, nós precisamos acordar, né? Para transformar o nosso entendimento, o nosso coração, as nossas mentes. Né? Então, transformar corpos, Jesus transformou. E transformou mentes, e transformou corações. Então, às vezes, a gente não precisa transformar corpos. Temos um problema físico? Sim, mas aquele problema físico é para a nossa transformação moral, espiritual. E nós não atentamos ainda para isso. Né? Então, eu queria tanto ficar curado dessa doença. Às vezes não é o ideal. Às vezes nós precisamos da doença para que nós nos renovemos interiormente. Né? Então, é sério isso. Né? É importante que a gente pense sobre nossa própria vida, sobre nós, espíritos. O que é que nós estamos fazendo aqui, nessa encarnação, com essa família, com esses problemas, com esse corpo, com esses deveres, esses compromissos, nessa profissão? Tudo a gente tem que analisar, tudo. E, principalmente, as nossas reações, né? Os nossos sentimentos, o orgulho. Não quero dar o braço a torcer. Eu sei que ele tem razão, mas não vou dar o braço a torcer. Olha o orgulho aí, gente.
Então, enquanto nós estivermos nessa linha de pensamento e de sentimento, vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil. E as pessoas, os espíritos vão evoluindo. E aí, às vezes, nós já não temos mérito para reencarnar junto daqueles que amamos e que vimos amando em várias encarnações. Olha o caso de Dona Ivone, né, que se distanciou dos amados dela. Aí a misericórdia divina envia 1, 2 para conviverem com ela, para não ficar tão desgarrada, para ela ficar recebendo a companhia, a orientação, a vibração, o afeto daqueles mais próximos dela, que já não precisavam estar ali naquela situação, mas a misericórdia divina envia. E é nessas pessoas a essas pessoas que ela se apega. São essas pessoas as responsáveis pela evolução dela, se não fosse a misericórdia divina, né? Então, nós temos essas pessoas? Temos, porque Deus não nos abandona. Então, nós não temos só junto a nós, na nossa família consanguínea, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, às vezes até já de colégio. Nós não temos só aqueles que são adversários, nós temos aqueles que estão do nosso lado, que estão exemplificando. Olhem que coisa importante é nós termos professores, desde criança, professores afetuosos, professores que nos ensinam não só o beabá, não só o português, o inglês, o francês, a matemática, não, que nos ensinam a viver. Professores que têm por nós um afeto, pelos quais desenvolvemos também o afeto, sem sabermos por quê. Nossa, eu gosto tanto da professora tal, assim, assim. Aí, às vezes, a maioria não gosta, mas a gente gosta. Por quê? Temos uma afinidade com essas pessoas, sem saber por quê, né? E a gente se sente bem ao lado desses professores. A gente gosta de conversar com eles. Uma vez eu tive uma professora, Maria Zenite Peçanha. Ela morava na mesma rua que eu, antes de eu ser aluna dela, eu jovenzinha. E ela passava a pé. E eu tinha uma admiração por ela, sem saber por quê. Eu não a conhecia. Eu sabia que ela morava na mesma rua minha. E ela sempre passava ali. Um dia, eu me tornei aluna dela, na faculdade de filosofia. Mas antes de eu chegar à série, né, que eu seria aluna direta dela, né, eu não sei, ela era espírita, porque depois eu a conheci na Escola Jesus Cristo. Olha só, o reencontro, para mim foi um reencontro, né? Então, um dia a Faculdade de Filosofia, inicialmente, funcionou onde hoje nem sei se é mais ali, uma escola estadual na Rua do Sacramento, Nilo Peçanha. À noite funcionava as primeiras sedes da Faculdade de Filosofia de Campos. Depois veio para o Liceu. E aí um dia eu subindo as escadas, ela veio atrás de mim, eu não me esqueço disso, gente, faz muitos anos isso, década de 60. Ela falou assim para mim: Glenda, seu nome canta. Aí eu olhei para trás para ver quem que estava falando isso, era Zenite. Eu fiquei tão encabulada, porque aí os meus colegas começaram a rir, assim, meio espantadas, né? Porque nós não a conhecíamos ainda, ela não era nossa professora. E ela sabia meu nome e ainda fez um elogio, porque ela era só poesia, né? Também tem isso, né? E aí eu fiquei tão intrigada com aquilo, eu falei, gente, quem é essa professora? Aí que eu fui saber o nome dela e tal, porque nem isso eu sabia.
Aí, quando chegou no 4º ano, eu fui aluna dela. Aí eu vi quem era, né? A professora Zenite. Que poesia, que encanto a aula dela, né? Que coisa maravilhosa. E fui conhecê-la mais de perto quando eu, já casada, com filhos e tudo, a conheci mesmo, né? Na Escola Jesus Cristo, onde ela frequentava, trabalhava com as crianças, né? E aí eu vi quem era ela. Quer dizer, devo ter visto muito pouco do que realmente ela era, né? Porque ela é uma grande alma. Então, uma vez ela se ofereceu, olha só que coisa assim, impressionante. Eu passei assim despercebida, né? Desapercebida, né? Da grandeza dela durante muito tempo. Ela se ofereceu para fazer um trabalho comigo. Falou assim, já que nós moramos tão perto, na mesma rua, vai lá em casa para eu te emprestar uns livros para você fazer. Era um trabalho que eu nem me lembro sobre o quê. E aí ela me apresentou vários livros, né, apostilas e tal. E eu fiz um trabalho muito bom, graças a ela, graças à orientação dela, já na faculdade, né? Então, eu não pedi, eu sempre fui muito retraída, meio tímida, mas ela se ofereceu, porque ela tinha um material que eu não tinha e que precisava, né, desse trabalho. Olha como eu me senti bem na casa de Zenite, ao lado dela, trabalhando com os livros dela, né? Então a gente se reencontra. Isso é misericórdia de Deus, né? Isso é muito bom, na verdade, muito bom. Porque a gente também está disposto, né, a crescer, está disposto a reencontrar almas. Então, assim como nós reencontramos almas, às vezes desagradáveis, com as quais temos débitos, né, e precisamos resgatar, encontramos o outro lado, um lado bom, né, que são aqueles que vêm nos ajudar, nos apoiar com seu afeto, com a sua presença, né? Então, continuando aqui a nossa reflexão, né? Nós temos o hábito, né, com o qual nós adubamos, né, nossos defeitos, né, em repetidas experiências no plano material. E ele termina um dos textos, Emmanuel, falando que nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. Olhem só, nós vamos entender a luz de Deus quando nós começarmos a acender a luz em nós. Aí nós vamos realmente perceber quantas pessoas, né, no Evangelho, a gente lê no Novo Testamento isso, né, e lê nos romances também, né, de Emmanuel e de André Luiz também, já os espíritos no plano espiritual, né, já ainda revoltados, né, sem querer trabalhar, nas zonas inferiores, e aqueles espíritos trabalhadores, como a irmã Zenóbia, né, como outros mais, né, estão ali ajudando, né? Então, nós temos que acender a nossa luzinha para poder entender o que está acontecendo conosco e entender a luz de Deus. Isso está também na vontade divina, que é do qual eu li, que a fé ilumina, né? E o trabalho conquista, a regra aconselha e a afeição conforta, né? Então, meus irmãos, caminhando aí para o final, o nosso final, né, da nossa reflexão, eu trouxe um livro muito amado por mim, do professor Humberto Vasconcelos, que é O Silêncio Foi Quebrado, onde ele fala que nós precisamos descobrir-nos filhos do Altíssimo. Eu achei isso importantíssimo,
porque são tantas bobagens que as pessoas falam, né? Tantas blasfêmias. Parece até que Deus tem privilégios, porque nós não somos filhos de Deus. Só a fulano é filho de Deus, eu não sou, eu estou esquecido. Não existe isso. Todos nós somos filhos de Deus no nosso caminhar, no nosso patamar, mas Deus nos criou por amor e continua velando por nós, nos alimentando, nos ensinando e nos aguardando, né? Então, existe essa frase do professor Humberto que eu achei importantíssima, que nós precisamos nos descobrir como filhos do Altíssimo, porque às vezes nós não nos sentimos filhos de Deus. Deve ser um sentimento muito triste, né? Esse de não nos sentirmos filhos de Deus, né? Então eu vou ler alguns trechos do capítulo Com Gente é Diferente. Interessantíssimo esse capítulo, pena que não dá para ler tudo, em que ele fala que o resgate do homem é tarefa inadiável, mas, para tanto, é preciso que o destaquemos de entre a multidão, algo como fez Jesus em relação à mulher hemorroíça, que se comprimia na multidão para alcançá-lo. Com Zaqueu, que se equilibrava no alto de uma árvore para compensar sua pequena estatura e poder ver o mestre e ser visto por ele. Com a mulher que foi apanhada em adultério, igual a muitas outras mulheres anônimas condenadas à laceração pública por infrações que não cometiam sozinhas. Com a mulher samaritana que se julgava indigna da complacência do Deus instalado no, para ela, inatingível templo de Salomão. Então, às vezes, a gente se sente abandonado por Deus, né? Ah, não sou digna da misericórdia divina. Somos dignos. Nós temos que buscar e crer nessa misericórdia, né? E aí ele faz uma pergunta. Que fazer para revelar ao homem que ele traz um templo engastado em sua alma e que Deus habita nesse templo? Olha que beleza, que poesia. Que fazer para revelar ao homem que ele traz um templo engastado em sua alma e que Deus habita nesse templo? Deus está em nós, habitando em nossa alma. Hoje é o tempo da viagem ao interior de nós mesmos. A multidão é composta de indivíduos solitários, é impessoal por excelência. Ó espíritas, acautelemo-nos contra o apelo das multidões. Que nossos centros continuem a ser pousos seguros para os corações em conflito, não empórios onde irmãos nossos continuem escondidos na multidão, sem rosto e sem nome, orquestrados por palavras de ordem. É preciso que falemos ao Espírito e que levemos nosso companheiro de jornada a descobrir-se filho do Altíssimo. Destaquemo-lo entre a multidão. Esse livro, meus irmãos, pena que está esgotado, porque realmente é algo assim muito, muito, muito especial. Eu li alguns trechos, né? Porque o capítulo todo é assim, né? E ele termina. Enquanto não lograrmos esse venturoso feito, continuaremos a vê-lo amedrontado pela violência de mares ignotos à deriva, fora da única rota capaz de conduzi-lo ao empreendimento indispensável de descobrir-se a si mesmo. É o que Paulo, né, fala, para nós nos renovarmos, transformarmos, né, e para que nós possamos alcançar um pouco de entendimento, né, que é o trecho retirado, né, a renovação
do vosso entendimento. Não nos conformar, transformarmos, renovarmos e discernirmos. Nós temos que ter discernimento para entender a vida e entender a presença de Deus em nós, né? Porque que Deus está presente de uma forma, aparentemente de uma forma, em um e em outro diferente. Em mim, em meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, não é? Porque é aquele momento, é aquele estágio onde nós nos encontramos. Porque Deus não erra, né? Então, está tudo certo. O que Deus faz, está certo. O que está errado é o que nós fazemos, na verdade. Não foi Deus que quis que eu errasse. Deus não erra, nem nos leva a erro. Nós erramos, né? Então, nós precisamos pensar nisso. E, para terminar, eu vou ler mais uma mensagem também aqui que foi retirado do... Deixa eu ver aqui. Página 85. Que foi retirado do Palavras de Vida Eterna. E Emmanuel usa, né, o verbo conformar-se, da mensagem de Paulo, né, não vos conformeis. Ele faz uma jogada com duas palavras parecidas e de significados diferentes, contrários, né? E achei importantíssimo que a gente se lembre disso. Então, ele fala assim: diante do conformismo, é o título. Há conformação e conformismo. Conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Conformação. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e os conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Aí eu me lembrei daquele trecho do Evangelho, quando os 70 abandonam Jesus. Dura esse discurso, quem pode ouvi-lo? Não aceitaram, não se conformaram com as disciplinas, com as condições, né, que não eram os conformados, fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha, né? Dura esse discurso, quem pode ouvi-lo, né? Os conformistas adaptam-se às convenções e às ilusões. Nós nos adaptamos às disciplinas de Jesus ou às ilusões e às convenções do mundo? Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele, quando se trata de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, esposam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Adotam exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Distinguem-se na rua pela cortesia, pelas frases ponderosas e andam em casa destemperados e agressivos, à maneira de furacões pensantes. Entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos,
a fim de que se nos renove o entendimento. Saímos da trilha de Jesus, não conseguimos nos renovar. O problema é esse. Enquanto nós estamos nessa dubiedade, né, com máscaras, nós não vamos entender. Nós não estaremos prontos para a nossa renovação. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo. Aí eu me lembrei também, quando o Emmanuel fala em escama, do Paulo e Estevão, quando Paulo fica cego na estrada de Damasco. Isso é muito simbólico, né? Quando ele fica cego, quando vê Jesus, que era uma luz mais forte que o sol, né? E ele cai do cavalo, cego, e Jesus manda que ele entre, né, em Damasco, e que lá ele vai dizer o que é preciso fazer. E aí Jesus vai a Ananias e manda ele para a pensão onde Paulo estava, e Ananias começa a dar um passe na vista, né, em Paulo, principalmente na vista. E narra Emmanuel que a proporção que Ananias ia dando, Ananias que era a pessoa, o objetivo de Paulo para matar, como cristão, né? E é ele que vai salvar Paulo. Então, a proporção que ele vai dando passe em Paulo, né, vão caindo escamas dos olhos de Paulo e ele volta a enxergar. Que símbolo, né? Como Paulo estava cego pelas escamas do egoísmo, do fanatismo, né? E é a figura que o próprio Emmanuel usa aqui, né? Ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Que texto, meus irmãos! Que texto maravilhoso, simbólico, instrutivo, poético, tudo de bom, como todos os textos de Emmanuel. Então, que a gente possa começar a pensar na nossa renovação, né? Não nos conformando com as ilusões deste mundo. Todo mundo faz, é assim mesmo, todo mundo vai, né? Não nos conformando com isso, mas nos transformando pela renovação do nosso entendimento. Que Jesus nos abençoe e possamos, nessa noite, refletir bastante quanto à necessidade de nossa transformação, que depende de nós, ajudados sim por Jesus, pelos espíritos benfeitores, mas que esperam de nós o nosso passo adiante, a nossa vontade, né? Porque tem que ter, né, a vontade, o trabalho, como escreve Pasteur, né? A sua irmã, está no livro de Jesus para os que sofrem, do professor Clóvis. Vontade, trabalho e paciência. Precisamos dar o primeiro passo. Nossa vontade. Temos vontade de mudar? Ou temos vontade de ficar nessa vidinha, né? Sem espiritualidade nenhuma, sem alegria, sem esperança, sem fé, que é o que nos alimenta a fé, né? Então, vontade, trabalhar para conseguir, né, essa espiritualização, e paciência, como dizia Pasteur. Por quê? Porque não é de um dia para o outro. Temos a vontade? Estamos trabalhando? Então, vamos aguardar. Tenhamos fé, né, e paciência para aguardar a nossa transformação. Então, nós possamos dormir com mais esperança essa noite, com mais fé, porque novos dias virão para nós. Que Deus nos abençoe.